Então, pessoal, aí é importante ressaltar o seguinte: quando nós falamos de classicismo, o primeiro nome, marco que vem na nossa mente é Luiz Vaz de Camões. Mas não foi ele o principal percussor, o mais importante desse marco, né? Tem outro autor que vem da Itália com bastante ideias e tenta colocar uma nova literatura, né, em Portugal. Pensando nisso, ele traz o classicismo. Quem que é? O nome dele, então, é... Passar rapidamente aqui para vocês verem, Francisco Sá de Miranda. Então, o marco também é a partir de Francisco Sá de Miranda, que começa a pensar nesses modos classicistas, a partir de uma ideia que teve lá na Itália. É bem importante pensar isso. Pode ser a questão do Enem, né? Eu posso pensar o seguinte: eu tenho quem no classicismo como precursor? Francisco Sá de Miranda. E Camões, ele também é um grande escritor, mas não é um impulsionador desse período, tá bom? Isso pode ficar pensando, pode ficar aí pairado em questão do Enem. Outra coisa, havia falado qual é o estilo que ele pensa de linguagem? O soneto. Ele traz a questão do soneto em uma nova versificação. E Camões vai pensar na questão do decassílabo. Isso é importante ficar para vocês marcado nessa divisão de separação. Ok, vamos mais aqui. Os momentos históricos, né? Falei da crise da igreja, eu acho que não faltou nada aqui, tá certo? Grandes conquistas científicas, a gente pode retratar também uma coisa bem interessante de se pensar, a questão de Copérnico, né? O heliocentrismo, Galileu Galilei, a questão do sistema astronômico começa aqui. Esses nomes aparecem fortemente aqui, logicamente que estão ainda muito apagados, mas é nesse momento da história que eles aparecem também, tá certo? Portugal. O que acontece em Portugal nesse momento? É importante pensar que Portugal conquista o norte da África, por isso a expansão marítima tem o seu auge, né? Quem que Portugal está conquistando? Ele também faz o caminho às Índias. Tanto que o livro Os Lusíadas faz essa rememoração, né? Camões cria um personagem que faz uma história marítima durante 15 anos e conquista as Índias. Então, o livro de Camões, ele vai trabalhar isso em seus cânticos, né? A composições dos cânticos é para contar essa história dessa aventura marítima de descoberta às Índias, né? Outra coisa, nesse momento também, Portugal descobre quem? Nos descobre o Brasil, né? A literatura clássica chega aqui? Não. Quem chega aqui é o quentismo, tá? Cuidado com isso. Outra coisa, Portugal é monopólio de poder político, né? O rei, tudo concentra na mão do rei, tanto que retoma nós a questão de cultura, de língua e tudo isso que Portugal nos fez. Também a dinastia é de Aves, Dom Afonso, Dom João II, né? São eles que estão no poder, Dom Manuel. Então, são esses caras aqui que estão no poder. Então, essa é a composição histórica política de Portugal. Característica do classicismo. O que é importante ressaltar aqui no classicismo? O que o classicismo traz de diferente dessa outra era medieval? A era medieval a gente tem muito voltado para o cântico, para as cantigas, né, lá dentro do trovadorismo. Já o humanismo vem com prosa a partir da escrita. E o classicismo, o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer, então, uma retomada épica a partir dos gregos romanos. É importante ter isso nessa direção, né? Por quê? Tenta trazer composições a partir de Homero, de Odisseia, né? São coisas que estão aí na língua do classicismo. O uso da mitologia, já comentei isso com vocês, é forte em todas as questões de classicismo, vem essa roupagem aqui muito forte. Já falei dos Lusíadas, né? E falei também do predomínio da razão, é isso que acontece o tempo todo, e por isso tem uma linguagem muito sentimentalista, voltada sobre a questão das figuras de linguagem. Elas começam a aparecer aqui também. Outra coisa interessante o excesso dessas figuras de linguagem dentro dessas escritas, né? Então a gente começa também a pensar nessa concepção de estrutura de língua gramaticalizada.